te vi aqui. Aê! Ô, Flavião, eu falei que eu vou começar a fazer as lives pessoal mais novo, cara. Eu tive que ensinar o Jolie de tarde, eu tive que falar com o Scopin de tarde, eu tive que falar com o Carlos França, ele falou, como é que eu faço? Eu falei, não vou. Vai fazer live com véis que dá, né? Com 10 que dá, bicho, não dá Não, certo. cara, E mas você aí, sabe que cara? eu tava clicando, aparecia aquela mensagem que eu te coloquei ali. E Ah, aí eu mas, falei, cara, eu vou desligar o celular e religar de novo, porque acho que foi uma do celular aqui que tava é, bloqueada. Olha aí, ó, a você Karina sabe, entrando, Câncer tem uma entrando, galera, tem uma galera. tudo Porque já bem, estão batendo pessoal? papo com ele, Opa, falando do Harmonia, até que, né, que a gente teve que adiar aí, o Regina. Picância teve que adiar, então a gente estava falando disso aqui. Flávio, obrigado, cara, de você participar de tudo, né? Na verdade, desde do livro. O Flávio foi uma das pessoas que eu consegui não só enviar as perguntas, mas a gente conseguiu gravar junto, né? O teu vídeo foi na tua casa ali. Aliás, foi uma gravação que durou horas, né? Se estendeu É, na noite. é sempre assim, né? É Começa bom com trabalho demais. e termina com vinho. É bom demais. E a gente bateu vários papos, até chegou seu amigo ali, a conversa até foi longe, né? Viajamos bastante ali Sim, nas coisas. Ô, verdade. Flávio, ó, você tá com o tema de hoje, né? Você até sugeriu a off como fazendo um paralelo dela com o futuro, né? Uma previsão. Será que a odontologia do futuro caminha por um planejamento, né, talvez pela própria harmonização facial, que se estenda, né, a toda a face? E para a gente contextualizar, cara, me conta um pouquinho da harmonização em si, em que momento ela entra na odontologia, né, quando começa a surgir na odontologia, e daí da tua história, né, porque você dava curso de outra coisa, você dava curso de... Ah, eu dava cursos tanto na parte de odontologia clássica, né? Ah, Como ah, na parte de venenos, né? Porque sempre foi minha área de expertise, né? Eu sempre trabalhei com isso. Então, tá. desde que o professor Gabriel Pastore entrou, ó, estamos com um Olha aí, pelotão de elite Gabiru. aqui, a responsabilidade que eu vou falar, hein? Gabiru. Monstro. Então, eu sempre trabalhei com isso, então ali no começo, né, quando eu comecei a trabalhar, já há muitos anos, mais de 20 anos atrás, a odontologia não trabalhava nessa área, né? Quer dizer, a odontologia estética era dente e nem gengiva se falava demais. Quer dizer, lá Aham. atrás no meu tempo, a periodontia era meio que renegada. Você sabe, fazer periodontia, ficar raspando o Aham. dente, ficar. Aham. Hoje a realidade mudou a um ponto que a periodontia talvez seja das áreas mais importantes da odontologia reabilitadora, né? Se O não a Jolie, mais importante de todas. Jolie falou disso na É, última live sobre isso. exatamente. É o centro do É o planejamento, né? centro do Começa. planejamento, quer dizer, saiu daquela coisa de que a prótese, a ortodontia eram as vedetes principais da reabilitação para entrar na gengiva, na periodontia, como grande epicentro aí da reabilitação oral, né? Muito posteriormente, né, estamos falando mais ou menos aí de 2010, a odontologia descobriu primeiro a toxina botulínica, né, que a toxina botulínica poderia ajudar, né, em muitas situações em termos de reabilitação. Um paciente com um sorriso assimétrico, um paciente com um sorriso muito gengival, quer dizer, coisas assim. Às vezes, paciente naquela época se falava muito em protocolos de bruxismo. Hoje em dia isso já caiu um pouco em desuso, mas enfim, Aham. era aquele momento, né? Ciência, né? Vai se As tentando coisas vão se achar o. atualizando, exatamente. Atualizando. Mas naquele tempo era aquilo. E calhou, na minha opinião, de esses recursos estéticos, eles estético-terapêuticos, né? Eles entrarem junto com a mudança de alguns paradigmas da odontologia reabilitadora. Quer dizer, os parâmetros da odontologia reabilitadora, que eram essencialmente intraorais, agora passaram a ser muito mais extraorais. Quer dizer,
é uma coisa que lá atrás já existia, na época da prótese total, né? Que você Tá. posicionava os produtos na Lábio. distância entre os olhos, né? Aquilo caiu em desuso, depois voltou de novo e voltou com muita força. Então, eu acho que calhou da harmonização entrar nesse período de crescimento da importância dos parâmetros gestorais para as reabilitações orais, né? E com isso ela ganhou um espaço muito grande como um recurso de apoio nesses tipos de procedimento, né? Nos procedimentos odontológicos clássicos, né? E aí passou, né, Elense, por todos os passos que passam uma coisa nova, né? Quer dizer, passou Uhum. pela fase do descrédito, depois passou todo mundo a ser criticado, depois passou a... Normal, tem... Até uma metodologia. A gente, e aqui eu estou fazendo, sempre faço as perguntas, né, Flávio, que todo mundo quer fazer, algumas coisas a gente já conversa, a gente já sabe, mas é legal você ter oportunidade. A live da Lumens da odontologia, que é exatamente para dar voz a todo mundo que inclusive participou do livro né, e dar voz a vocês. Algumas coisas, então eu já sei as respostas, mas eu vou fazer para provocar mesmo Claro, a questão claro, aqui. claro. As metodologias científicas que hoje a odontologia segue para a harmonização orofacial já eram conhecidas da cirurgia plástica, da dermatologia e tal, ou a gente contribuiu com mais técnicas, com mais, ou não na técnica em si, mas sim na maneira de ver a técnica dentro do contexto do sorriso. Como que foi essa relação científica entre a medicina e a odontologia nessa área que é limítrofe, né? Ou não limítrofe, talvez ela seja de todos, né? Como é que se deu a ciência aí? Eu acho que houve alguma contribuição aí, ó, o professor Ricardo Thanos entrando também, Anos aí, professor da área aí legal, de xará. dor orofacial. Então, eu acho que houve uma sinergia da odontologia com a medicina num primeiro momento, né? Até porque, para se buscar referências da área, referências científicas, referências técnicas, no começo se buscou muito a medicina, que era quem trabalhava com isso com enorme frequência, né? Mas depois isso se acabou, né? Por razões mercadológicas, né? Houve uma ruptura entre médicos e dentistas. E aí passou-se a não se cooperar mais uma profissão com a Entendi. outra, né? O que eu acho uma pena, porque hoje nós vemos situações em que a odontologia poderia se beneficiar muito com o conhecimento da medicina e outras situações em que a medicina poderia se beneficiar com os conhecimentos da odontologia, né? Hoje a gente sabe que cirurgias plásticas, às vezes, se mexe, por exemplo, se opera um nariz para fazer uma rinoplastia, para deixar o nariz mais bonitinho, mais arrebitadinho, sem considerar a posição da maxila, né? E se você arrebita o nariz com a maxila retraída, depois você limita o caso que o cirurgião bucomaxilo não consegue avançar mais a maxila porque vai estragar o perfil. Quer dizer, e isso não tem conserto. Quer dizer, se houvesse uma troca melhor, né, mais correta, mais ética, no sentido amplo, né, como eu costumo dizer, com certeza eu acho que os maiores beneficiários seriam os pacientes, né? Tá. Até porque a ciência não é nem de um nem de outro, a ciência é nossa, né? A ciência é de todos, não tem dor. Mas você acha que na odontologia a gente teve não tanto no procedimento, mas a gente colaborou mais talvez na questão do planejamento da face como um todo? Você acha que veio mais daí a nossa colaboração? Além da colaboração que a colega colocou aqui, que nós vamos falar daqui a pouco, Carla, que é a questão da divulgação, né? Obviamente, a odontologia aumentou o assunto, né? Pautou o assunto na sociedade de uma maneira que também vamos entender, né? Até que ponto é bom e até que ponto ruim da comunicação, mas daí... Toda hiperexposição de uma área tem coisas positivas e coisas negativas. negativas. Mas depois a gente vai na comunicação. Vamos pegar para dar uma ordem aqui na ciência, né? Quer dizer, como é que está essa questão científica hoje, né? Essa limite. Você acha que o Harmonia foi uma tentativa dessa do Picanjo, é uma tentativa dessa do Picanjo de colocar as pessoas na cadeira para se discutir, médicos, dentistas, né? Sobre isso. Eu acho que foi uma ideia extremamente boa do Eduardo,
que conseguiu unir médicos e dentistas por uma discussão. Eu acho que isso é extremamente produtivo para ambas as profissões, né? Nós temos muito que aprender com os médicos também têm muito que aprender conosco. Então, eu acho que isso foi uma grande ideia e que vai, com certeza, gerar frutos para ambas as profissões, né? A Miriam até colocou uma frase interessante, né? Deveria ter uma intersecção, né, entre odontologia e medicina nesse setor, e não essa separação ou limite, né? Até porque essa separação vai contra uma tendência mundial que é da transdisciplinaridade, quer dizer, a gente tem que trabalhar de forma generalista. transdisciplinar, né? Então, acho que isso é Uhum. muito importante. Mas eu vejo que o mercado veio para ficar na odontologia, você vê as empresas investindo muito dinheiro na odontologia, natural pelo tamanho do mercado, né? Uhum. E eu acho que carece de ciência na área estética, tanto na odontologia como na medicina. Essa é a minha opinião sincera, eu sempre falo isso em congresso. Eu não acho que os médicos estão repletos de ciência nessa área estética e tampouco os dentistas. Eu acho que ambos Legal. carecem de uma melhoria bem importante na questão científica. Eu pego muito em cima disso porque é o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso, né? Com pesquisa, então eu acho isso fundamental. Então, eu vejo um Você pouco tem alguma pesquisa com médico? com médio. Não, sim, eu tenho pesquisas nesse momento, há pouco mais de Ah, anos, sendo desenvolvidas num laboratório em que praticamente só tem médicos. Eu tenho um outro biólogo, entendi, tal, biomédico, mas praticamente médico, né? O diretor do laboratório é entendi. médico, que é o laboratório da Escola Paulista de Medicina. Tá. Não Mas temos numa esfera mais bioquímica ainda. na esfera experimental, que Experimental mesmo, como eu tá. digo, é ciência raiz, né? Raiz, né? É ciência de É, verdade. Quer dizer, ali tá, é laboratório, bom, microscópio, é rato, é tá, bioquímica, enfim, né? tá, tá, É tá. que para quem gosta é ótimo, né? Para quem não gosta é um pesadelo, mas eu adoro. Então, para mim é Tá, uma benção. E eu aprendo muito com eles, com os médicos lá. O meu chefe é um monstro na área, um grande pesquisador e tá. sempre tem uma visão diferente para discutir as pesquisas da forma com que a gente se interpreta, ou da forma com que a gente interpreta os dados. Então, mas lá Entendi. não existe nenhum tipo de competição, nenhum tipo É de isso que eu ia falar. Qual é a visão deles ali? Você que está ali do lado, qual é a visão deles ali em relação à odontologia? Qual é a visão dos médicos que você conversa? Como que você, assim, sinceramente mesmo, está enxergando eles, né? Olha, eu converso, os médicos que são do meu círculo de convivência têm uma relação muito respeitosa comigo. Inclusive de troca, já atendi casos de complicação de médico aqui, jamais revelei o nome do médico, jamais vou revelar, porque é uma questão ética. Agora, a gente sabe que tem os médicos que estão se sentindo um pouco mais incomodados. Eu tive até recentemente com um dermatologista importante ligado à escola. Ele foi super solícito, me deu o celular dele, falou, pô, vamos Uhum. conversar, vamos trocar informação. Então, enfim, né, foi isso aí, essa briga, essa disputa faz parte de um momento. Eu entendo os médicos, porque né, mexeu no mercado deles também. E Uhum, veja, ninguém uhum, uhum. gosta de ter seu mercado É, dividido. Isso é uma questão humana natural, né? Mas né? também não tem o que se fazer a esse respeito, porque essa é uma tendência mundial, né? No mundo inteiro, a odontologia está se voltando para os recursos de harmonização orofacial. Eu só gostaria que isso fosse feito com um pouco mais de responsabilidade por alguns, né? Ou seja, Aí entra a questão da formação, né? Nós não temos, né, pelo menos que eu saiba, aí você me corrija, não sei, talvez agora recentemente, mas não acredito que a harmonização não esteja na grade curricular hoje da odontologia na graduação. já Ou tem está? algumas Já faculdades tem com alguma isso, coisa? já tem, a Já. tendência é colocar cada vez mais. Eu, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas se não me engano, a primeira pessoa que colocou isso no currículo foi o professor José Peixoto Ferrão Júnior e a Karina Ferrão, que acho que está aqui assistindo, Aham. lá na faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Tá. na qual o Ferrão é o chefe da periodontia lá. Se não me engano,
E a Karina aqui me dizendo que já está em A algumas Karina aqui, ó, universidades. já está em Como eu algumas. falei, mas se não me engano, Karina, se me corrija se eu estiver errado, acho que você e o Ferrão acho que foram os primeiros a colocar isso, né? Depois, se eu estiver falando bobagem, você me corrija, mas se não me engano, foi. Até, Karina, depois coloca para a gente, ou até me manda, por favor, a faculdade UFMS, Faculdade de Mato A Grosso do Federal do Sul. Mato Grosso do Sul, é. Do É isso aí. Sul. E depois, Karina, me manda uma relação de que você tem, a gente coloca para as pessoas, eu acho isso interessante. Mas é uma coisa recente, né? Então, a grande maioria dos formados, vamos dizer assim, dos graduados, não tiveram isso dentro da odontologia na graduação. Assim como não tivemos também, na nossa época, a ortodontia era muito rasa, né? E Implantodontia, eu vi um professor fazer no último ano, um implante que era uma assim, coisa do outro assim, mundo. assim como também, viu, Lenzi, os médicos não têm esse assunto na graduação deles. Também não tem. Eles também não têm, né? E também, Entendi, na maioria dos casos, não tem na residência também. Quer dizer, o entendi, assunto entendi. estética é um assunto quase que é um assunto meio tabu dentro da medicina. Então, assim, não, eles não têm grandes experiências com isso na formação Na da verdade, odontologia, por exemplo. Eles vão aprendendo entre nos eles, congressos, eles têm uma boa formação de base, né? E claro, normal como tudo, né? Então não tem nada diferente nesse. institucionalizado na graduação essa área. Etc. Não, Aliás, o termo estética já é bastante assim, tem seus problemas, né? Até de conselho, de entender o termo e tal. E os médicos tiveram, os médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos, quando entrou a estética também mais na medicina, muitos médicos que não tinham suas especializações em dermatologia ou cirurgia plástica já fazendo procedimentos estéticos nas suas clínicas, né, em clínicas de estética, que foram chamadas clínicas de estética. Então já teve uma primeira luta aí de quem é o dono da criança. O dentista, daí agora a gente entrando na formação, acho que eu criei um contexto aqui meio lógico para a gente seguir da questão da ciência, agora da formação. Hoje você dá curso, né, você forma pessoas em vários graus de estágios, né, em vários estágios de formação, mas você acredita que vou ser bem sincero, você me conhece, você também é assim, né? Até te apresentei assim, a gente tem que ser. tem que ser a galera que eu chamei para o livro, a galera que fala mesmo. Gente, não tem nenhuma verdade que fica. Tudo isso fica no YouTube, não é verdade nenhuma, são nossas realidades sobre a coisa. Mas você acha que toda aquela galera que está amontoada nos estandes de estética, elas estão tão preparadas assim para fazer um procedimento? Me dá uma sensação um pouco, sabe, como aconteceu na implantodontia, como aconteceu nos aparelhos invisíveis, sabe, surge uma vedete na odontologia, parece que a odontologia, sabe, fica assim, caminhando Eu para acho lá. assim, muitos colegas estão aí no processo de aprendizado, né? No processo de aprendizado. O que eu vejo muito hoje, assim, é um erro que é cometido por alguns colegas, que querer ser esteticista de face e deixar de ser dentista. Acho que a harmonização Tá. orofacial veio para se conseguir melhor conseguir uma odontologia reabilitadora de forma melhor e mais ampla. E não para deixarmos de atuar na boca para só atuarmos na face. Evidentemente que tem colegas que não querem mais saber de atuar na boca. Ok. Mas acho que pelo menos você ter a interface, né, de colegas que trabalham dentro da boca é muito importante, porque você tem que reabilitar o paciente como um todo, e a função nossa como dentista na harmonização se justifica quando a gente quer melhorar os parâmetros extraorais para uma reabilitação intraoral. Pelo menos é assim que eu enxergo a Aham, odontologia, a harmonização aham. facial dentro da odontologia. Né? O problema é que a curva de aprendizado para reabilitação oral é uma curva de aprendizado muito mais difícil tecnicamente do que da harmonização. De forma paradoxal, né, os problemas da harmonização são muito mais graves do que os problemas gerados por erros de procedimentos dentro da boca. Então, isso gera uma bomba relógio perigosa, né?
Contudo, você não pode transformar o problema de alguns colegas mal formados, né, que existem na odontologia, assim como tem também na medicina, né, num problema da profissão. Né? Então, você, não, o dentista é mal formado para harmonização. Não, de forma alguma. O dentista é muito bem formado. Agora, a odontologia é uma profissão que forma muito bem. Agora, tem dentistas bem formados, assim como tem dentistas mal formados. Na medicina é a mesma coisa. Se não fosse isso, a estatística da medicina de que mata mais que câncer e acidente de carro no Brasil não ia ser verdade. Essa culpa é de quem? É da medicina? Não, essa culpa é dos maus médicos. Porque os ótimos médicos não têm nada a ver com isso. Concorda comigo? Perfeito. Então, não se pode confundir esses conceitos aí. Né? Não, e a gente está numa sociedade que, na verdade, o ser humano sempre foi dicotômico, né? Gosta dessa coisa, eu sou uma bandeira, eu sou a outra bandeira, e na verdade o que a gente percebe é sempre que tem um cinza, né? Que tem um meião ali que a gente tem que fazer. A Miriam até colocou como uma excelente coach quem é. Seria importante que o dentista tivesse um planejamento de carreira baseado nos seus talentos e não apenas em função da especialidade do momento. Que isso, né, Mia, a gente sempre conversa aí, a gente acaba tendo uma coisa que me parece meio a síndrome da sobrevivência. Eu estou meio desesperado na profissão, parece que ali tem né, queijo, eu vou ali porque ali é o que está pegando agora. Daí parece que amanhã, se surgir outra coisa, eu vou para aquela outra coisa e não me direciono pelo talento, como a Miriam aqui está falando, pela minha habilidade, pela minha vocação para aquilo, e fico só nessa corrente. Eu já tive aluno de gestão assim que tem 5 especializações, né? Alguma coisa está acontecendo de errado ali, né? Quer dizer, não definiu ainda, nem sequer ser dentista. A Miriam trabalha aqui com a gente, ela coloca muito bem isso, né? E ela até dá aula aqui em alguns cursos aqui de especialização sobre minha isso. Coach. Né? Ela é uma excelente coach, uma pessoa que tem muita experiência, que montou um instituto que sempre foi muito sólido na odontologia, e uma ONG, que é a ONG mais importante do mundo. Hoje ela não está mais ligada lá, mas foi a fundadora, né? Junto com o ex-esposo dela, com o Fábio de Bancos. Então, é uma pessoa que tem muito a contribuir, né? E ela tá certíssima, quer dizer, muitas pessoas vão, não, eu vou para harmonização, que é o que dá dinheiro. Veja, nada dá dinheiro. As pessoas ganham dinheiro fazendo aquilo que elas gostam, aquilo que elas têm prazer, porque é fazendo o que você gosta que você tem mais chances de se dedicar da forma ideal, da forma, né? Não, né? Nada dá dinheiro, nada dá dinheiro. Né? A gente sabe. Uma coisa que eu tenho falado aqui, né, conversando com muita gente, as pessoas, a gente olha aqui da área de ozônio também, que é excelente. Essa é uma outra área que também nós vamos conversar aqui também. Depois você me conecta com ele aí. Se conecta, é uma excelente pessoa para você trazer aí nessa. Legal. Ô Flávio, a gente tem uma comunicação que deriva, né, dessa ciência, deriva-se uma formação. Formação é muita tentativa e erro. Na nossa entrevista você coloca uma frase que está no livro, não vou falar ela inteira para não dar spoiler, mas você fala muito sobre a questão da tentativa e erro. E a gente precisa da prática. Nós somos uma especialidade, nós somos uma profissão cirurgiã, né? Nós precisamos colocar a mão, a gente não tem outra maneira de aprender. Não vai ter uma odontologia 100% EAD, né? Nós não somos administração de empresa, não somos direito. Claro. Precisamos colocar a mão e aquela velha expressão, pegar a mão, ela é verdadeira. Eu preciso pegar a mão, eu preciso praticar aquilo ali. Ao mesmo tempo, vem uma comunicação na mídia, e aí é uma questão mais do momento, acho, social que nós estamos, também não é culpa da odontologia, também não é responsabilidade toda nossa. Nós vimos outro dia aí na medicina um doutor dançando aí, né, falando do dia do Botox, que não é dentista, então assim, rodou aí como na internet. Então, assim, tá havendo uma certa perda da sensibilidade do que é ciência e essa venda de uma coisa com uma simplicidade que não é tão simples assim, né? De jeito nenhum. Como é que você vê esse momento da comunicação, assim, às vezes é um tiro no pé, né, cara?
Eu acho que é uma consequência natural, né? Porque o mundo agora é das redes sociais, né? E as redes sociais criam Tem que aprender a celebridades. entrar na live, né? Tem que saber Tem, algumas isso coisas. é importante. Mas a gente que é da área mais acadêmica, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas as mídias sociais, elas criam celebridades do dia para a noite, né? Isso é um fato, né? Então, a gente sabe hoje aí que tem muita gente, eu não vou nem falar da harmonização para não ser injusto com ninguém, Não, não, mas não. também Tem não vou tudo, citar tudo. nomes, mas a gente sabe hoje aí que tem colegas da área de reabilitação oral, né? Que tem sei lá quantos seguidores, né? Assim, legiões, assim, parece uma religião, né? E que são colegas É. que não têm um décimo da capacitação técnica do que tem um Rogério Marcondes, do que tem o Escopim, do que tem tanta gente, o Zé Beto Moura, Ixi, tem uma lista. o Marcelo Fonseca, tem tanta Eca. gente boa, né? E essas pessoas não têm, né? Então, esse é um problema inerente das redes sociais, isso vai acontecer, né? Só que eu acho que a questão da odontologia é uma questão um pouco mais antiga, eu vejo, porque a odontologia é uma profissão extremamente tecnicista e o dentista é extremamente artística, né? E o dentista valoriza muito isso, e obviamente que tem seu valor, né? Mas não pode ser Uhum. só isso, né? Uhum. Isso eu lembro da minha época de faculdade mesmo, pô, tem aula de materiais dentários. Para que serve a aula de materiais dentários? Materiais dentários é day Uma off para cerveja. tomar cerveja. Entendeu? Depois você chega na clínica integrada, você fica que nem um idiota com o grau de borracha, botando água e pó no alginato, ficando mole, ficando duro, porque você não sabe nem a proporção direito. Entendeu? Uhum. Então a gente precisa entender que a odontologia tem uma parte artística, não se tem dúvida, mas a parte científica ela não pode ser esquecida, né? Hoje vejo muita gente falar coisas assim que cientificamente são um crime na área de Ixi. harmonização orofacial, né? Que vai assim, você rasgar os capítulos básicos de biologia básica e fingir que eles nunca foram escritos, Em né? todas as Isso áreas, né? falado Não é só, não é, não é, não é só isso não é harmonização, falado não. por dentista, não. E isso é herança Não. da medicina, é falado por Uhum. médicos, inclusive, Uhum. né? A gente Uhum. pode pegar um exemplo clássico aí, agora, moda aí já que você falou da dança, né, da coisa lá, do colágeno hidrolisado. Entendeu? Uhum. Espera aí um pouquinho, todo colágeno vai ser hidrolisado, a proteína não pode Uhum. ser usada, não pode ser utilizada pelo corpo na forma nativa. Isso é biologia elementar, é bioquímica. Entendeu? Você come Uhum. um bife, toda a proteína que você ingere, e inclusive o colágeno, tem que ser quebrado em aminoácidos para entrar na célula, né? Então, desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse aqui. Não, imagina. Põe a máscara, por favor, então. Para não passar Não coronavírus precisa- para você agora. Mas isso, essa herança, né, cara? Eu me sinto. Outro dia eu até fiz uma meia-culpa aqui em relação ao marketing. A gente trouxe tantas vezes o marketing, aí mesmo na tua clínica falamos sobre isso e tal, e as pessoas deturpam também a questão do marketing, né? De você construir uma imagem e uma comunicação adequada ao público não quer dizer mentira. Né? Você falar com o público de uma maneira adequada, tornar um produto ou um serviço mais sedutor, está longe de ser mentira, não é isso. E as pessoas começaram a falar, não, eu posso falar isso porque isso, se eu falar do jeito certo, ele não vai entender. A desculpa muitas vezes é. Opa, deu uma paradinha. Voltou, voltou. Às vezes ou Eu tocou o acho que é bem telefone, por alguma coisa. aí. Eu acho Né? que As o pessoas dilema, começaram a falar coisas que não são verdadeiras. o Né? dilema da filosofia do marketing, você me corrija se eu estiver falando besteira, que eu estou me aventurando Não, sobre você áreas já em que é, eu, você é bom eu não nisso sou aí. um expert, né? Mas o dilema sempre foi se o marketing cria necessidades ou desperta necessidades, né? Isso é uma coisa que sempre se discutiu muito no meio acadêmico na área do marketing, né? E eu acho que essa é uma questão importante, né? Quer dizer, o marketing ele é um instrumento que, como qualquer instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal.
né? E ele é Então, muito poderoso, ele tem um poder muito grande. um Então, instrumento assim, se poderoso. você não tiver uma base ético-moral formada, você vai usar ele. A comunicação é poderosa, né? A eloquência é poderosa, a forma que você constrói uma frase. Ele faz os dois, na verdade. Ele cria necessidades, sim. Necessidades que às vezes não precisa, até a colega colocou. Para tudo tem uma indicação, quem define é o profissional. Você vai ficar melhor com uma faceta, você vai ficar melhor com uma... Na verdade, isso não é uma verdade absoluta para todo mundo. Né? Você vai ter que ser avaliado. Ninguém fala para você fazer uma avaliação. Não venha já de fazer faceta. Venha fazer porque vai fazer. Né? Estamos vendendo a faceta como se fosse a terceira dentição. Né? Falando da Hoff, que eu costumo usar o exemplo da bichectomia, né? A bichectomia, em Uhum. casos bem eleitos, ela é muito boa, né? Agora, a questão é que tem gente que no consultório entra para fazer uma limpeza e sai sem as bolas de bichar. Aí tá errado. É uma questão moral. Então, eu sempre digo que a ciência não é a esfera na qual nós devemos procurar pela ética. A ética é uma matéria da filosofia. Sempre foi, e não da ciência. Né? Então, a mesma ciência que desenvolveu a energia atômica para tratar um paciente Sim. com câncer, também desenvolveu energia atômica para explodir uma bomba em Hiroshima. Né? Então, quem diz, olha, curar câncer é legal, explodir a bomba de Hiroshima não é legal, é a filosofia e não a ciência. Né? Uhum. Vale lembrar um exemplo clássico no pós-guerra, pós-segunda guerra, em que o Ernest von Braun, que foi o engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos mísseis nazistas, não só não foi julgado em Nuremberg, como foi contratado pelos Estados Unidos como diretor do Serviço Espacial da NASA. Do Manhattan Project. Que Exatamente. só aconteceu por causa que o Einstein mandou a carta para lá, porque o Einstein participou da bomba atômica de Hiroshima. Quer dizer, então vai ver que o ser humano. A história é mais complexa do que a gente. O ser humano é mais enevoado do que a gente imagina, né? Imaginar o próprio Einstein se não com participação e responsabilidade. Isso. Flávio, a gente está caminhando numa direção tecnológica, a gente entrou na questão da ciência, nós estamos entrando num mundo bem tecnológico, que eu falo que a tecnologia ela é filha, né? Nossa filha, tecnologia é a nossa manipulação da ciência. A gente descobre ciência, a gente cria tecnologia, né? Então, ela é a nossa cria. Eu falo que é o momento que o homem brinca de Deus, né? O momento que ele cria, né? Que ele constrói coisas a partir da ciência. Que sempre foi o sonho do homem. Né? Sempre foi um sonho do homem. Não sei humanidade. se... temos que superar o mestre. Mas você acha que essa tecnologia, como que você prevê esse futuro? Foi uma das perguntas, né, que eu fiz para todos os lumens aí. Como é que é essa previsão do futuro, né, cara? E eu tive respostas das mais... Me parece, agora não precisa nem mais esconder isso, nós estamos vendo um momento de imprevisibilidade muito grande, né, cara? As coisas acontecem numa velocidade incrível, assim, de tecnologia, de técnicas. Eu tenho um lado positivo agora do coronavírus, a gente está vendo uma mobilização mundial, a gente que viveu a época da AIDS, né, quando isso aconteceu, como demorou para se ter coisas, prazo de meses aí, laboratórios no mundo inteiro desenvolvendo vacinas, terapêuticas, controles preventivos, nós estamos num momento muito rápido. Com que olhos você vê esse futuro, né? Como é que você vê as coisas aí nos próximos anos? Eu acho que é uma tendência de todos os mercados ter cada vez mais uma aceleração do processo de tecnologia em vários sentidos, né? E a tecnologia, ela vem contribuindo em cada área de forma sempre por saltos. Ela nunca tem uma crescente linear. Ela vem, ela estabiliza um pouquinho, depois ela dá um salto, depois ela dá outro salto. Isso sempre foi assim. E na harmonização vai continuar, não vai fugir dessa regra. Quer dizer, hoje as indústrias estão investindo muito em novos biomateriais, né? Mas o que me preocupa um pouco na harmonização como um todo, e não só da odontologia, mas na medicina de uma forma geral,
é que é a questão ético-moral mesmo de algumas coisas, que sabe aquela coisa dos fins justificam os meios? Né? Quer Aham. dizer, o produto ele não tem que provar, porque como ele não é um medicamento, ele não tem que provar que ele funciona, ele só tem que provar que ele não faz mal. Né? Porque ele, quando É. entra um registro de produto no regulatório, ele vai ter que mostrar, pelo menos em tese, que a indicação dele faz um sentido, mas em tese somente, né? Uhum, Mas uhum. ele vai ter que cair naquela classificação de 4 níveis da Anvisa, de classe 1, 2, 3 e 4, que é uma classificação exclusiva de risco. Né? Ou Então, seja, não está ligado não a está resultado. ligado à eficácia, à qualidade, ela está muito Tá. ligada a risco. Né? É por isso que a gente vê até hoje as empresas vendendo creme de colágeno que não serve para nada. Né? Ninguém freia isso. Ninguém vai frear. Não, eu coloquei ontem, sei lá, eu escrevi porque eu estava de noite assim rodando e eu fico olhando assim uns absurdos, né? Até eu falo, pessoal, falo isso em curso, alguns amigos, a Jolie mesmo falou, cara, eu não sei, sempre que eu vejo as coisas na internet eu fico com preguiça, eu fico com vergonha alheia. Falei, cara, o que mais existe na internet é vergonha alheia, né? Porque a gente tem uma quantidade de absurdos muito grande, até porque 6% da humanidade puxa os outros 94%. Então, sempre foi assim e vai continuar sendo. Os canais de comunicação digitais apenas democratizaram a comunicação e daí você vai ter de tudo, né, você está disposto a tudo, mas por isso que tem que ter momentos como esse, né, para ter pessoas de qualidade falando com ciência por trás e não só com prática. Mas eu penso que daí eu estava folheando, né, riscando o dedo ali, raspando, uma moça falando assim, mas assim, de boa, assim, que ela tinha um soro no consultório, e que esse soro, agora com o coronavírus, ela aplicava, que era um complexo vitamínico lá, não sei o que ela tinha, e Uma que agora vergonha, né? ela devia, não, juro mesmo, a cara que ela fazia era essa, mesmo, assim, acho que eu vou chamar todo mundo, sabe, para tomar, e Toda daí uma logo na imunidade, próxima né? página, vem assim para vocês, pô, então toma Luftal, sabe, se não faz mal, toma, quer dizer, então vem aqui, cara, isso é o não fazer bem é um fazer mal também, né, cara, o não fazer, Claro, não claro. faz nada, mas não faz nada, mas te pagou. Aí Exatamente. essa questão ética moral, não, mas não faz mal, deixa aplicar, deixa tomar um sorinho que não faz mal, então beleza. Pô, não Consome é assim. tempo, consome dinheiro, consome a expectativa da pessoa que entra numa falsa Gera um defesa de descrédito na nossa segurança, gera ciência. um descrédito na ciência, gera um descrédito na profissão, né? Eu acho que essa moça até, se não me engano, ela é médica, acho que ela não é dentista, mas olha, Ah, você não sei, imagina cara. os ótimos médicos, né? Os ótimos médicos que nós temos no Brasil, tendo conhecimento de que uma colega desde profissão está fazendo isso, né? Jogando a profissão deles num descrédito, né? E isso é muito triste, né? E nós não podemos fazer a mesma coisa, né? Eu acho que a harmonização é uma área nova na odontologia, ela ainda está engatinhando, ainda tem muito a crescer. Eu acho que o próximo passo da harmonização são os procedimentos cirúrgicos, que precisam de uma nova regulamentação, naturalmente, mas que é uma realidade que vai acontecer. Eu acho que a gente só precisa se preparar para esse momento, né? Porque não é porque a pessoa opera bem gengiva e opera bem implante que ela pode fazer cirurgia na face. Então, hoje eu acho que o profissional dentista que está melhor, que está realmente bem preparado para cirurgias na face é o cirurgião bucomaxilofacial, né? Aí, Gabriel. Principalmente os com residência, como o caso do Gabriel Pastore, como o caso do Pita, isso tem do tantos aí, né? Marcos Pita, do nosso presidente lá da SBTI, né? O Tarley Pessoa de Barros, Darley. o João Macedo, o Marcos André, enfim, e tantos outros, né? Cirurgiões bucomaxilos aí de primeira linha, né? O Carlos Veloso, enfim. Eu acho que esse pessoal está bem preparado. O pessoal da harmonização ainda tem que se preparar para esse novo boom. E eu acho que eles já estão sentindo isso, que esse é Tá. o próximo passo. Só que esse é um próximo passo que nós temos que ter mais cuidado, né? Porque Uhum, aí os uhum. riscos de problemas são muito maiores
do que simplesmente somente os injetáveis, né? Então, mas eu acho que é uma realidade, acho que isso vai acontecer e o Você dentista... acha que vai, como a Miriam falou, que vai ter um momento de intersecção aí? Você acha que isso pode ser um gerador de um modelo de curso novo que navegue entre a medicina e a Eu odontologia, acho que sim, hoje a que gente já... seja, por que não, né, uma especialização em conjunto, né, uma área em Então, conjunto, por que não fazer isso, né? hoje Porque, em na dia... verdade, no final, né, Flávio, vai ficar quem é bom. Não Sim, interessa se o cara é exatamente. dentista e médico. Tem médico, como você falou, tem Exatamente. médico ruim, tem dentista ruim. Entendeu? Então, Exatamente. tem dentista bom, tem médico bom. Vai ficar quem é Exato. bom, vai ficar quem tem a melhor técnica na sua mão. E daí a gente entra na outra questão, que aí na tua clínica faz muito bem, com a parte, que é como você cria a experiência de receber esse serviço, que a gente entra no marketing, no negócio, na gestão. Mas vai ficar quem é bom. Vai ficar quem é bom. Então não interessa se o Hoje cara é existe dentista ou não. já uma procura grande de médicos para fazer cursos com dentistas, para aprender com os dentistas. Já tem, a gente já teve Aham. vários aqui na clínica, e toda a turma tem. Eu acho super legal, porque eles contribuem com a gente pode contribuir com eles, né? Eu acho que essa é uma tendência natural, mas evidentemente que toda nova oportunidade passa por uma fase de atritos e de ajustes. Então, Sim. primeiro vem os atritos, porque na hora que for fazer procedimentos cirúrgicos em face, os médicos que, desculpa, atuam com isso vão chiar, né? E vai ter, eu acredito, depois... Esse é o processo humano natural, que é negação, depressão, raiva e aceitação. Não, tem que passar por isso, senão o ser humano é assim, é da humanização. Tudo Eu acho que é legal, tudo funciona dessa maneira, a psique humana funciona dessa maneira. Cara, eu vou terminando, eu vou citar uma que você citou na nossa entrevista, a gente falou aqui de ética e tal, que é uma definição de Kant, que eu gosto muito, você citou, curiosamente, quando a gente fez, que se tem algo que você vai fazer pelo qual você não contaria como fez, não faça, pois se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É isso aí, eu acho que o Kant é um dos maiores filósofos da história, acho que tem frases memoráveis, né? E essa é uma delas, né? Eu acho que você não precisa de 30 horas de ética para você poder entender na prática o que é ética. Acho que essa frase resume tudo, né? Se você vai fazer algo pelo qual não conta como fez, não faça. Porque se há razões para não fazer, para não contar, essas são as razões para não fazer. Isso é que é muito simples, né? Tipo assim, ética é aquilo que você sabe que não pode fazer quando o quarto está escuro, né? E ninguém está vendo. Não fazer ética no meio de todo mundo é muito fácil. Um outro filósofo brasileiro, que não é o Pondé, não, é o Karnal, tem uns postos aí. Eu gosto mais do Karnal. O Karnal fala isso, né? Seja honesto mesmo sozinho. Mesmo sozinho, é aí que você vai saber. É aí que você vai saber se está certo. Né? Isso é uma Cara, coisa nós estamos dando uma hora aqui. Bicho, obrigado. Muito, muito legal. Passa rápido. Todas as lives, pessoal, elas ficam gravadas no canal do YouTube, Lens e Consultoria. Dá 2, 3 dias, a do Jolie subiu agora. A gente edita, viu, Flávio? Você viu lá, né? A gente edita. Daí o pessoal até sai aqui os comentários, fica mais claro ali para todo mundo, fica legal, a gente dá uma levantada, o pessoal do meu marketing consegue fazer um topete igual do Flávio, assim, eu vou ficar assim também. Isso aqui são décadas. São décadas de know-how. Bichão, obrigado, cara, obrigado mesmo. Você sabe da admiração que eu tenho por você, você é um cara que no dia a dia ali você vai fundo, você estuda, você é estudioso, você é CDF, como você falou, né? Você é um cara que gosta ali do livro, gosta de estudar, não fala besteira. Então é isso que contribui. Agradeço pela participação no livro, essas frases como essa do Kant, mas tem umas suas também, porque eu não vou falar as suas, porque as suas vão no livro assinadinha ali, bonitinho. Eu até queria te pedir um espaço aí, Ricardo. Opa, pode ficar à vontade, é teu. A data do nosso congresso da SBTI. A data do SBTI. Do SBTI. Karina, você está me devendo as faculdades aí que tem os cursos já na graduação. Nós adiamos o congresso
da SBT agora em razão do surto do coronavírus, né? Corona. É uma responsabilidade nossa da diretoria, né? O SBT Perfeito. agora vai ser de 4 4 a de 5. setembro, e a gente adiou isso que é sem abril porque entendemos que reunir muita gente, o Congresso da SBTI reúne muita gente, mais de 1.000 pessoas, e seria uma falta de responsabilidade nossa. Claro, claro. Agora todo mundo tem que entender. Né? Então, esse é um Então, momento que a gente, todos nós temos que trabalhar para o bem da população e não pensar só na gente. Né? Perfeito. Então, aí, Regina, 4 de setembro, Congresso da SBTI Nacional, aqui 2020, com a presidência da Karina e a direção científica do Marcos André. Perfeito, SBTI 4 5 de setembro. Harmonia ficou para março do ano que vem, 2021. Também um congresso, cara, esse eu achei fantástico a ideia do Picanso. Surgiu também num papo assim, num papo de telefone, a gente falando. Karina, olha, vou querer estar no SBTI, arranja um espaço para mim lá. O nome do livro aqui perguntou é Marketing do Cuidado na Odontologia. Esse livro vai ser lançado ainda, ele está em pré-venda no meu site a partir desse mês, que contou com 100 colaboradores e onde a gente discute bastante essa questão do marketing e da nossa vocação para o cuidado, que essa foi a sacada que eu tive ali de falar, peraí, o melhor marketing a gente tem é cuidar bem. Vamos só entender se a gente está cuidando bem da gente, está cuidando bem da profissão, está cuidando bem do colega, está cuidando bem da arte e ciência, odontologia, e daí se a gente cuidar bem dessas coisas, a gente acaba tendo também um cuidado melhor com as nossas coisas. Fabrícia, esse livro foi a grande sacada dos últimos 10 anos aqui. Porra, cara, agradeço. Estou fazendo disso, por isso que eu me comprometi com você a contribuir, convidar outros colegas, porque... Não, você foi fundamental na apresentação de uma galera que eu não conhecia. Eu acho que isso é algo que a gente estava precisando, né? Legal, então, eu acho. Super ideia, parabéns aí por essa iniciativa. Legal. Não, o livro ele tem uma coisa legal, bicho. Eu fui buscar umas referências nossas, né? Até um exemplo que eu tenho citado sempre como spoiler aqui, a nossa data, né? 25 de outubro, né? A gente comemora o Dia do Dentista sem saber nem por que a gente comemora o Dia do Dentista. E quando eu fui pesquisar, eu fiz uma pesquisa da nossa história, dos nossos nomes, sabe, Flávio? Pessoas importantíssimas da nossa história que a gente não lembra deles, o que eles lutaram pela odontologia. E a gente comemora 25 de outubro, onde a gente ficou 3 anos ali colado na medicina e depois mandaram a gente embora. E a gente comemora esse dia que expulsaram a gente. Então você vê como já tem algumas coisas, a gente tem que reconquistar, né, a nossa profissão e tudo, e tem muitos insights, muitos pensamentos, muito legal mesmo. Bicho, valeu. Pessoal, fica 24 horas aqui no Stories, e depois vai para a página do Lenze Consultoria, que é o canal do YouTube, fica lá. Cara, brigadão, bicho, de novo. Valeu. Picanço entra agora às 21 horas, daqui a pouquinho ele faz uma live também com o pessoal do Harmonia, que a gente já entra na sequência aqui. Não tem nada para fazer mesmo, não pode sair de casa, não pode comer pizza, não pode fazer nada. Exatamente, nada. Vamos ficar uma coisa live aqui. Lives. Bicho, beijão, manda um beijo para Carol. Obrigado, querido. Obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo aí e que tenham todos uma ótima semana, com muito responsabilidade, vamos ter paciência. Contribuir aí com esse momento que é delicado para todos nós na sociedade. Tá bom? Grande abraço, querido. Abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.